Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Então, hoje a gente vai iniciar a nossa primeira atividade não presencial. Eu vou iniciar uma matéria completamente nova. Então, a gente estava estudando antes aquela parte de grandezas e unidades de medida e conversão de grandezas e unidades de medida. Agora a gente vai deixar esse assunto um pouquinho de lado e a gente vai prosseguir com o nosso conteúdo. Nós vamos estudar agora máquinas simples. Nós vamos ver diversos tipos dessas máquinas. Então, eu estou organizando essas explicações e a gente vai ver pelo menos uma máquina simples por postagem. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso estudo falando sobre as alavancas. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês em que eu vou seguir com a explicação. Gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível. E qualquer dúvida, não hesite em fazer as perguntas aqui pelo Google Classroom, beleza? Então vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós agora iremos estudar algumas máquinas simples e, em especial, nós focaremos a nossa atenção hoje nas alavancas. Então, as alavancas, elas são instrumentos compostos basicamente por uma barra ou qualquer outro material resistente que possui a liberdade de se mover em torno de um ponto fixo, que também poderá ser chamado de ponto de apoio. Em geral, gente, as alavancas elas vão ser utilizadas para mover objetos que são muito pesados. Essa não é a única função das alavancas, como a gente vai ver mais adiante. Mas, em geral, esse é o principal motivo de se usar uma alavanca. Para a gente exemplificar um pouco isso que eu estou falando, considere aqui essa barra que está fixada em um ponto intermediário dela. E aí, nas duas extremidades, nós temos, na extremidade direita, por exemplo, um objeto que será levantado, e na extremidade esquerda, nós temos um ponto sobre o qual nós aplicaremos uma força para levantar esse objeto na outra extremidade. É, a fim de facilitar um pouco os nossos estudos mais à frente, de como classificar as alavancas e por aí vai, eu preciso que vocês sejam apresentados a alguns nomes. Então, o primeiro deles, a força potente, que no desenho é representado pelo Fp, ela é a força capaz de produzir o movimento na alavanca. Ela também poderá ser chamada de força motriz. Então, será a força que nós aplicaremos a fim de movimentar essa alavanca. A força resistente, representada pelo Fr no desenho, ela é a força capaz de se opor ao movimento. Então, a gente aplica uma força Fp na alavanca e a força Fr vai resistir ao movimento que nós estamos provocando. Aqui no nosso desenho, ela é representada pelo peso dessa bolinha. Então, a bolinha ela tenta dificultar o movimento da alavanca por meio da força peso ao qual ela está submetida. E PA será o nosso ponto de apoio, ou o nosso ponto fixo. Ele é o ponto em torno do qual a alavanca ela poderá girar livremente. Ok, então para a gente entender melhor os princípios físicos que norteiam o movimento das alavancas, eu preciso apresentar a vocês a uma nova grandeza física chamada torque. Então, o torque ele é uma grandeza associada à rotação de um corpo. Acompanhe aqui comigo. Aplicar um torque em um objeto qualquer consiste na ação de girar ou torcer este corpo em torno de um eixo de rotação por meio da aplicação de uma força. Gente, o que eu quero que vocês entendam daqui é o seguinte: quando você aplica uma força sobre um dado objeto, você pode provocar o deslocamento desse objeto. Mas se ao invés de uma força nós aplicarmos um torque, então esse torque ele pode provocar a rotação desse objeto com relação a algum eixo de rotação. O torque ele depende diretamente da força aplicada e da distância de aplicação dessa força com relação a algum eixo. Como ele depende diretamente, ele vai crescer na medida que esses fatores, força e distância, também crescem. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Suponha que a gente tem uma barra e que na extremidade esquerda dela nós temos um eixo. Ou seja, essa barra ela pode girar em torno desse eixo. Se nós queremos rotacionar essa barra no sentido horário, que é o sentido de movimento dos ponteiros do relógio, nós precisamos basicamente aplicar uma força de cima para baixo sobre essa barra. Só que, se eu quero rodar ela mais facilmente, eu preciso gerar um torque grande. Só que como o torque cresce na medida que a distância aumenta, então quanto mais distante do eixo eu aplicar essa força, mais facilmente eu irei rotacionar essa barra. É por esse motivo que quando a gente pensa numa porta, a maçaneta dessa porta é colocada o mais distante possível da dobradiça. A posição das dobradiças vai representar a posição do eixo de rotação da porta para nós. Quanto mais distante, então, da dobradiça a gente aplicar a nossa força, maior será o torque que nós iremos gerar sobre a porta. Consequentemente, mais facilmente nós iremos provocar o movimento dela. Legal, agora que a gente já entende a grandeza física torque
e os elementos que podem atuar numa alavanca, eu gostaria de classificar com vocês os 3 tipos possíveis de alavancas que nós poderemos ter. Então, vamos iniciar classificando a alavanca interfixa. Então, gente, pelo nome dela, a gente já tem uma noção mais ou menos do que ela é. Então, a alavanca interfixa, ela possui o ponto fixo posicionado entre a força potente e a força resistente. Então, dá só uma olhada nesse exemplo. Aqui a gente tem um homem que tenta levantar uma pedra e, para isso, ele utiliza uma alavanca interfixa. Perceba que ela é interfixa por quê? Porque o ponto de apoio, representado por essa pedra menor, está posicionado entre a força potente, que é a força aplicada pelo homem sobre a alavanca, e a força resistente, que é representada pelo peso da pedra. Já que esse cara ele quer levantar essa pedra, ele precisa rotacionar a alavanca para baixo. Se ele quer rotacionar, ele precisa então gerar um torque sobre essa alavanca que seja no mínimo igual ao torque que a pedra está fazendo sobre ela. Só que perceba que a distância que ele está do apoio é muito maior do que a distância que a pedra está do apoio. Sendo assim, para gerar o mesmo torque, ele precisa de uma força menor do que o peso da pedra. Então, para ele, vai ficar mais fácil de levantar essa pedra do que se ele não estivesse usando a alavanca. É por isso que a gente diz que nas alavancas interfixas, quanto maior for a distância do ponto de aplicação da força potente em relação ao ponto fixo, menor será a força aplicada para vencer a força resistente. Essa relação de quando um aumenta e o outro diminui, ela é chamada de relação inversamente proporcional. Então, a força potente nesse caso e a distância de aplicação dela com relação ao ponto fixo são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quando a distância aumenta, a força diminui. E quando a distância diminui, a força que ele terá que fazer irá aumentar. Beleza? Agora, então, a gente vai para outro tipo de alavanca, que é a chamada alavanca interresistente. Então, nesse tipo específico de alavanca, a força resistente ela vai se encontrar aplicada entre a força potente e o ponto fixo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente pensa num carrinho de mão, em que o ponto fixo é dado pelo eixo onde está fixado a roda. A força resistente ela vai ser aplicada por algum corpo que será posicionado em cima do carrinho, e a força potente é a força que a gente faz para levantar o carrinho. Perceba que nessa situação, a distância entre o ponto fixo e a força potente é sempre maior que a distância entre o ponto fixo e a força resistente. Sendo assim, a força resistente ela vai gerar um torque com relação ao eixo de rotação. A força potente, para gerar esse mesmo torque, como ela está a uma distância maior, ela vai ser necessariamente menor do que essa força resistente. Sendo assim, nesse caso, a força potente ela é sempre menor do que a força resistente. Legal, agora vamos considerar então o último tipo de alavanca que nós podemos ter. Então, ela é chamada de alavanca interpotente. Nesse tipo, a força potente se encontra aplicada entre a força resistente e o ponto fixo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente considera o nosso braço tentando levantar algum peso posicionado na nossa mão. O ponto fixo será representado pela junção do nosso braço com o antebraço, que no caso é o nosso cotovelo. A força resistente será a força-peso provocada por algum objeto que esteja posicionado na nossa mão. E a força potente será executada pelo nosso músculo bíceps. Bom, perceba que nessa situação, a distância entre o ponto fixo e a força potente é sempre menor que a distância entre o ponto fixo e a força resistente. Dessa maneira, a gente sempre vai precisar executar uma força maior do que a resistência. Então, você deve estar pensando que essa alavanca ela é desvantajosa. Bom, na realidade, a vantagem de usar esse tipo de alavanca não é diminuir a força, mas fazer com que um pequeno deslocamento na altura da força potente provoque um deslocamento maior na altura da força resistente. Tá ok? Então é por isso que quando eu falei sobre as alavancas, eu disse que, em geral, elas podem ser utilizadas para levantar objetos pesados, mas essa não vai ser necessariamente a função dela. Então, um exemplo disso são as alavancas interpotentes. Então, por conta dessa relação de distância, a força potente ela sempre vai ser maior do que a força resistente. Então, a gente sempre tem que fazer uma força maior do que a resistência para conseguir levantar o objeto nesse caso. Beleza, gente? Então, esses são os 3 tipos de alavancas. E agora, para exemplificar um pouco mais o nosso estudo, eu vou mostrar para vocês um exemplo utilizando uma simulação.
Então, galera, nessa simulação eu vou tentar resumir os principais tópicos que foram abordados nessa videoaula sobre alavancas. Então, a gente vai olhar de perto uma alavanca do tipo interfixa. Então, para isso, primeiramente eu vou tirar esses apoios aqui da nossa gangorra e eu vou posicionar um pezinho de 15 kg aqui próximo do eixo de rotação dela. Então, se eu quiser levantar esse peso, eu preciso aplicar uma força na extremidade direita da gangorra. Eu vou supor que eu só consigo aplicar uma força equivalente a um pezinho de 5 kg. E, inicialmente, eu vou colocar esse pezinho aqui, na posição 2. Então, perceba que eu não consigo ainda levantar esse peso de 15 kg, porque o torque gerado pelo pezinho de 5 ainda não é grande o suficiente para vencer o torque gerado pelo pezinho de 15. Mas a gente sabe que o torque ele cresce na medida que a distância cresce também. Então, se eu pegar esse bloquinho de 15 kg e colocar ele aqui agora na posição 6, a gente já vai ter alterado o movimento da gangorra, a gente já vai ter feito ela rotacionar. Se eu aumentar mais ainda o torque, ou seja, aumentar essa distância do pezinho de 5 kg, vamos colocar ele aqui na posição 7, você já vê que a gangorra desceu um pouco mais. E se eu aumentar mais um pouco, o torque irá aumentar até o máximo possível aqui nesse caso. Então, vocês podem ver, a partir desse exemplo, como uma alavanca do tipo interfixa, nesse caso, pode ser utilizada para diminuir a força que você tem que aplicar para levantar um dado objeto. Beleza, gente? Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês era só isso. Estudem bastante aí os tipos de alavancas, as propriedades aí relacionadas com o torque e realizem os exercícios que eu vou passar logo em seguida. Valeu, grande abraço para todos vocês.